convido você a puxar o freio, esquecer as dificuldades do dia a dia, relaxar, sentar no sofá, respirar fundo para que possamos conversar. E hoje? Hoje conversaremos sobre o quê? Quem acompanha o futebol do Rio Grande do Sul não tem a menor dúvida. O assunto do momento é Grêmio e Juventude, Juventude e Grêmio. O clássico que decidirá muito no futuro dos dois clubes. Adianto que o comentário será despido de clubismo. Embora tenha que confessar que com muita dor farei algumas colocações. Com muita dor, chateado, terei que falar sobre a realidade do Grêmio, pois gremista eu sou. Mas não há como esconder. O Grêmio está em crise, na capa da gaita, como costumam dizer os gaúchos. Uma crise de comando, uma crise de conceitos, uma crise dentro e fora de campo. Vestiário rachado, treinador e elenco formando dois grupos distintos e com pouco diálogo. É claro que a gente tem que assistir, escutar, mas filtrar. Porque a crise costuma ser a mãe dos boatos, fake para os mais moderninhos. Então, devagar como andor. Não vamos comprar tudo como verdade absoluta, mas também nos obrigamos a ter o discernimento de olhar com os olhos abertos. Eu não falo os olhos do coração. Olhar com os olhos, pedindo licença para a redundância, para não deixarmos passar desapercebido qualquer detalhe, pois cairia na vala comum se dissesse que o futebol se decide em detalhes. É um jargão? É. É uma frase repetida? É. Mas o tempo tratou de imortalizar como uma verdade a ser considerada. Não há como falar sobre o jogo Grêmio versus Juventude, Juventude versus Grêmio, sem olhar a tabela do Brasileirão e principalmente a mentalidade que move a engrenagem. Então nós temos, basicamente, condenados à Série B. Atlético de Goiás, Cuiabá. Esses morreram e esqueceram de deitar. Aí aparecem outros candidatos. Entre eles, Atlético Paranaense e Bragantino. Diante desse quadro, diante desse Z4, eu não tenho o mínimo pudor de falar, lógico, não como certeza absoluta ou como notícia, mas com um medo baseado em fatos. Quem perder o jogo Grêmio versus Juventude, Juventude versus Grêmio, será candidatíssimo a não estar na elite do futebol em 2025. Eu falei que o meu medo é baseado em fatos. Então, aos poucos, irei tentar mostrá-los. Não sairei aqui com teoria de conspiração, dizer que está tudo armado, porque, na verdade, já houveram tantas maracutaias, tantos mal explicados nesse campeonato, já teve tanto juiz punido, que a CBF está pisando em ovos, porque escancarou demais. Mas uma coisa nós temos certeza: o sonho dourado CBF Globo é um time gaúcho rebaixado. Porque não é bom para os negócios 3 representantes do Rio Grande do Sul na Série A. Na época das cheias, no primeiro semestre, o Internacional com crise, Cudê não acertando a equipe, o time patinava. Então os 3 corriam risco. Sendo que, pasmem, naquele período, o Juventude era o melhor na tabela. No Internacional, o Roger chegou, o Alessandro chegou, Paixão chegou, e foi aquele boom. Até quando vai? Não se sabe. Também não é o importante a ser discutido agora. O importante é saber que o Inter, matematicamente, nossa, está a anos-luz do risco de rebaixado. Muito pelo contrário, ele está lutando por uma posição nobre na Libertadores da América do ano que vem. Então restaram Grêmio e Juventude.
Mas por que eu tenho essa certeza? Não só pelo fato já citado, que muito gaúcho na Série A é menos dinheiro para a CBF e Globo. Simples, porque o mercado do Rio Grande do Sul, ele não tem assim tantos consumidores, o estado é pequeno, a população, comparando com o eixo Rio, São Paulo, Minas, Bahia, é muito menor. Ah, mas o Grêmio tem milhões de torcedores, o Internacional tem, todos os dois times são gigantes em termos de torcidas, mas as torcidas estão espalhadas pelo país. E a Globo ela gosta daquele nicho com muita gente que ela possa vender, faturar. E a CBF, a gente sabe como funciona. Além disso, existe a missão de livrar alguns clubes da degola. Corinthians e Fluminense estavam em situação complicada, pois conseguiram se distanciar. Então resta quem? Resta Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, ele politicamente é muito forte dentro da CBF. Se alguém quiser entender por quê, anote o nome do seu presidente e vai investigar. O outro candidato é o Bragantino. Ah, o Bragantino é um clube pequeno. É. Mas é SAF Red Bull. E com certeza não há interesse nenhum no Grupo Globo de perder as asas que o Red Bull dá. Então tem muito dinheiro aí. Se está sendo utilizado para salvar o Bragantino, que é um investimento gigantesco a tempo futuro, mas que uma queda agora ia jogar por terra um trabalho de anos já realizado, eu não posso garantir. Mas, se verdade não é, mentira absoluta, eu acredito que talvez não seja. Então, Bragantino e Atlético eram os dois clubes a serem salvos depois de Fluminense e Corinthians. E a grande vítima, até então, era o Vitória, para ocupar a vaga, já que os gaúchos estavam indo longe demais. Só que o Vitória também teve um up, e Juventude e Grêmio patinaram. Estão ali, na caçapa, na boca do gol. Então podem ter certeza, o derrotado da partida do dia 20 de novembro de 2024 será um candidato seríssimo para não permanecer na elite. E corre o risco de os árbitros começarem novamente a errar contra seus interesses. Sem contar de resultados paralelos que jogam a culpa no azar, a que tudo acontece contra os interesses dos dois alvos principais. Então, o empate entre Grêmio e Juventude será um pouquinho pior para o time de Caxias, mas não vai resolver a situação com o Grêmio, não. Mas, pelo menos, não é aquela bomba, aquela implosão. Mas uma derrota independente, o lado que venha, será Caixão e Bela Preta. Então, é claro, uma partida de futebol, uma decisão com essa importância, sabe, merece toda a atenção, toda a dedicação, todo um trabalho direcionado para que a equipe entre em campo com o seu melhor. Então as notícias que chegam de Caxias do Sul impressionam. O Juventude vê esse jogo como a sua Libertadores. O Juventude encara essa partida como a última fatia de pão que tem na mesa. É o jogo da vida. Os atletas prometem comer grama, correr 270 minutos em 90. Nem que eles tenham que sair na maca. Eles vão disputar cada centímetro do campo. O Juventude está aproveitando essa semana FIFA, treinando em alta intensidade. De manhã, de tarde, se bobear à noite. Eles estão levando a decisão a sério. E já tem um esquema montado. Primeiro, conhecendo o Grêmio de Renato Portaluppi, ele sabe que o técnico irá inventar novamente. Então, na retranca vergonhosa contra o Palmeiras, ele vai entrar assim, como a banda chegando na cidade. 2 pontas abertos, meias ofensivos, que para ele é queimando ou é congelando. Ele não sabe montar
algo que dê tanto consistência no ataque quanto na defesa. Então ele virá com tudo, naquela correria tradicional, naquela bagunça, naquela pressa, dependendo da individualidade dos seus jogadores. Atrás será uma avenida com pouca gente no meio, e aqueles que ali estiverem serão veteranos ou jogadores cansados de batalha, a exemplo de Vila Sante, que foi servir a seleção paraguaia. Então o Juventude sabe o que está fazendo. Ele irá recuar e jogar por uma bola em contra-ataque. Ah, como o Grêmio fez contra o Palmeiras? Não. O Grêmio não fez isso. O Grêmio botou os 11 dentro da área dando chutão para frente. Não. O Juventude vem com um esquema. Ele terá apenas um ala ou um ponta que irá subir. Então manterá o seu centroavante pelo meio de campo. Quando tiver a bola, um dos alas, normalmente ele vai pela esquerda, irá sair em alta velocidade. E aí é uma festa, né? Porque os dois gordinhos laterais do Grêmio não ganham nem de uma criança de 3 anos no pique. Enquanto isso acontecer, haverá alguém no meio, protegendo o espaço do ala que subiu, evitando o contra-ataque do contra-ataque. E um bloco irá tentar acompanhar. Será correria também, mas uma correria organizada. E o Juventude terá que saber sofrer, porque ele tem consciência que se naquela loucura inicial o Grêmio fizer um gol, a coisa vai complicar. Mas se esse gol não acontecer, a torcida que certamente irá lotar a arena e já está pelo gogó, com o brilhantismo do professor Pardal, vulgo Renato Portaluppi, vai começar a jogar contra. Aí a pressão irá crescer. No segundo tempo, se a coisa não acontecer do jeito que o Renato deseja, aí vai começar com as suas invenções. Vai tirar um zagueiro, botar um centroavante, vai tirar um volante, vai botar mais um ponteiro. Com certeza vai tirar Monsalves ou Cristaldo, que ele aponta como os pontos fracos da sua equipe, porque Monsalves e Cristaldo não podem jogar juntos. Agora, Aravena e Soteldo, aberto nas pontas, sem ter quem lance, podem jogar juntos. Que se dane o meio, que fica com pouca gente, e o adversário toma conta. E outra, o Juventude tem uma arma secreta para o segundo tempo. O Nenê garoto. O vovô menino. Nenê, infelizmente, o tempo passa para todo mundo, não tem mais corpo para aguentar 90 minutos. Mas diferente dos veteranos do Grêmio, ele está na sua melhor forma física considerando a idade. Então sim, ele se torna um jogador fundamental para o segundo tempo e ele faz algo que jogador nenhum do Grêmio consegue fazer. Ele pensa, ele tem jogada vertical e é um arco, uma pontaria impressionante, costuma botar seus colegas na cara do gol. E o Grêmio? Bom, o Grêmio, depois daquele fiasco em São Paulo, ele ganhou folga até terça-feira. Afinal, coitado dos jogadores, passaram tanta vergonha que devem estar deprimidos e revoltados com o treinador que precisam relaxar. Pelo que se sabe, treino leve na quarta e na quinta, existe sim a possibilidade do elenco folgar no feriado, voltar só na segunda-feira. Detalhe, o jogo decisivo será na quarta. Também existe um boato, fake para os moderninhos, não estou dizendo que é verdade absoluta, que o elenco deve treinar no feriado, mas não sob o comando de Renato Portaluppi, que estará no Rio de Janeiro, e sim pelo seu auxiliar técnico. Tomara que não seja verdade. Mas o que é verdade na história desse Brasileirão, na equipe do Renato Futebol Clube? Todo retorno de semana FIFA, o Grêmio se arrasta em campo, mostrando que fez tudo, menos treinar. Agora, os jogadores tentam correr no início, mas como não foram preparados, não aguentam, ou cansam, ou começam a ter problemas musculares. E é normalmente um time com muita correria, tipo um formigueiro, mas de poucas chances criadas. Agora, já imaginou se o Juventude, nessa jogada pensada, a bola cai no pé de Nenê, bota na cara do gol um Gilberto, 1-0 para eles, acabou. Acabou. E quais as chances? Eu digo com dor, mas Grêmio e Juventude, na atual situação,
É um clássico igual. Considerando ainda a rivalidade Caxias-Porto Alegre, é difícil de apontar um favorito. Mas se eu fosse apostar, eu apostaria no Juventude. O Grêmio no papel é muito mais time. Só que na verdade, papel mostra grupo de jogadores. O time se monta treinando. Então, time por time, o Juventude está anos-luz à frente. E tem uma grande chance de ser a pá de cal na permanência de Renato. Pois mais um boato fake para os moderninhos. Se o Grêmio perder para o Juventude, o brilhante presidente, o Alberto Guerra Pachequinho, apaixonado pelo seu Portalupe Xandão, sofrendo lágrimas de sangue, terá que demitir o seu amado. E nas últimas partidas, vejam só, será um técnico interino que irá assumir o seu auxiliar. E dizem as más línguas que, pelo que se vê em campo, treinamento, a presença desse profissional, ao conversar com os jogadores, ao colocar planos táticos e técnicos, pode ser a salvação para o Grêmio. Vejam a que ponto chegamos. Mas é claro, a curiosidade é para a coletiva, independente do resultado. Vitória! Nós vamos ter que aguentar aquela empáfia, né? Aquele que se diz que salvou o Grêmio do rebaixamento. Eu falei comigo aqui que não cairia, como se um time do tamanho do Grêmio tenha que dar volta olímpica por se manter na Série A. E também como se a gente não soubesse que o time está nessa situação por causa de Portalupe. Agora, se perder, será que ele vai dizer que foi por não ter tempo de treinar a equipe devido ao excesso de folga? O mais impressionante, prova absoluta que o Grêmio se transformou em terra de ninguém, rachado, não só dentro de vestiário, entre jogadores e direção, técnico, mas também na torcida, é ver torcedores às vésperas de um jogo tão importante fazendo campanha em redes sociais para que o gremista lote a arena a fim de incentivar e aplaudir Renato e Portalupe. A idolatria a esse cidadão chegou a níveis inexplicáveis. Eu respondo, estarei na arena, como sempre faço, mas não para incentivar A ou B. O meu objetivo é torcer pelo Grêmio e não pelo idolatria futebol porto-alegrense.